Boa noite, meus irmãos do Grupo Espírita Luz da Vida, aqui em Maricá. Recebam o nosso abraço, nosso carinho a todos vocês, aos nossos irmãos todos de Maricá, todas as casas daqui, as casas irmãs de outras cidades que estão nos vendo agora, nos assistindo, nessa nova forma, por enquanto, de fazermos as nossas palestras. Muito obrigado pelo convite à diretoria da casa, a todos vocês, dessa estimada casa. Vamos dar início à nossa gravação fazendo uma leitura de uma página e a nossa prece inicial. Do livro Mensagens do Dia de Sheila para você, psicografia de Clayton Levi. Ante os desafios. Por onde passes, auxilia o bem, para que o bem possa te auxiliar. Ante situações sombrias, sê a luz. Perante o conflito, sê a concórdia. Perante a ignorância, sê o ensinamento, através do exemplo. Perante a dor, sê o auxílio. Perante o erro, tenta ajudar antes de reprovar. Mantém-te fiel ao bem e à verdade, a fim de que, mesmo imperfeito, consigas colaborar na edificação da paz. Se não conseguires, por enquanto, oferecer de ti qualquer fator que amplie o progresso, favorece o bem evitando o mal. Jamais ofendas, nunca agridas, nem faça sofrer os corações alheios. Age em silêncio, levando o amor sem alarde, e o amor te preencherá as horas, cobrindo-te de bênçãos. Na vida, somos todos eternos aprendizes, cumprindo-nos a seguir a Jesus, o Mestre, que nos descerrou as portas da vida imortal pelo amor e pela verdade. Então, meus irmãos, depois de uma leitura dessa, vamos à nossa prece inicial. Senhor Deus, querido Pai, amantíssimo Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade, aos nossos mentores, às mentores da Casa Gelve, rogamos, Senhor, neste momento a Tua bênção para todos nós aqui presentes que estamos assistindo. Abençoa, Senhor, a todos nós. Gratos somos pela vida, pela reencarnação, por essa doutrina, por tudo isso, Senhor, que a cada dia passamos e aprendemos. Dai-nos, Senhor, a perseverança, o ânimo, a coragem, a fé para prosseguirmos nessas dificuldades, mas também nas alegrias. Ampara-nos, Senhor, fortaleça-nos para que possamos progredir, assim como já foi dito, pelo Mestre e pela doutrina espírita. Abençoe, Senhor, esse nosso país, abençoe os nossos governantes, as nossas cidades, todos aqueles, Senhor, que nesse momento passam por dificuldades, por dores, os hospitalizados, enfim, Senhor, todos que necessitam de vós. Ampara-nos, abençoa-nos, hoje e sempre, que assim possa ser. Graças a Ti, Senhor. Bom, meus irmãos, como eu já fiz de outras vezes, eu vou parar um pouquinho a gravação aqui, vocês vão perceber, para que eu possa abrir então os slides e fazermos a nossa palestra, o nosso estudo, melhor dizendo, de uma outra maneira. Vamos dar início à nossa palestra da noite de uma forma um pouco diferente, onde nós vamos falar sobre a parábola da casa edificada sobre a rocha. É uma pequenina passagem, talvez a menor parábola que Jesus tenha nos deixado, está em Mateus 7, 24 a 25, 24 a 27, se eu não me engano. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, eu quero passar para vocês um filmezinho de introdução. Vamos a ele.
Então, nós podemos ter uma pequena introdução desta parábola nesse pequenino vídeo, mas que expressa muita coisa para a gente. Vocês perceberam ali, 2 homens chegam à beira de um riacho com umas pedras. Um, no primeiro momento, nem pensa 2 vezes, salta pelo rio, sobe as pedras, verifica o local e já começa a sua construção. O outro ainda fica pensativo, olhando o primeiro a construir sua casa, e decide fazer ele por baixo mesmo. Verifica o solo, com muita dificuldade, com aquela vontade, ele vai e edifica a sua casa ali na areia. No entanto, com as intempéries do tempo, da vida, vêm as chuvas, vêm os ventos e derrubam aquela casa. Enquanto que a de cima da pedra fica lá sustentável. É mais ou menos isso que a parábola diz para nós. Fazendo uma introdução antes de lermos a parábola, essa parábola é a última coisa que Jesus falou após nos deixar o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Antes de Jesus falar as Bem-aventuranças, que foi a sua primeira e mais importante mensagem ao povo, antes disso ele passara 40 dias em silêncio e meditação. Muitos falam no deserto, né? Alguns filmes, algumas religiões falam no deserto. Nós preferimos falar que ele tenha passado 40 dias em silêncio, em meditação, para chegar ao Pai e receber toda a sua trajetória. Então ele deixa no Sermão da Montanha o seu mais importante, a sua mais importante palavra para a gente, a sua mensagem. Essas bem-aventuranças, elas nos trazem os fundamentos do cristianismo. Ela é um código de conduta moral. E é assim que nós devemos vê-la, como palavras de consolo, de fé, de resignação nas adversidades, mas também de coragem para que a gente possa vencer essas dificuldades. É um convite para que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade ante as escolhas que nós fazemos. Nós sabemos que nós temos escolhas. E essas escolhas podem nos levar para o lado bom ou para o lado ruim. É o nosso livre-arbítrio. Então vamos à parábola em si. Está aí uma imagem, né, que representa esta passagem do Sermão do Monte. Quando alguém fala em Sermão da Montanha, Sermão do Monte, você acha que é uma elevação grande, mas não, é a beira do Mar da Galileia, como se vê ao fundo. Esse filme foi rodado lá, né? Essa foto vem de um filme. Então Jesus escolhe esse local pelo vento aprazível, pelo momento, pelo local belo que é aquele local, para que transmitir essas palavras. E ele começa assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Está em Mateus 7, 24 a 27. O que é ser prudente, então? Ele fala lá no início que o homem prudente foi e fez a sua casa sobre a rocha. Lá no dicionário Aurélio, nós fomos buscar o que significa essa palavra prudente. Prudente é todo aquele que tem ou revela prudência, moderado, comedido, cauteloso, precavido, previdente, sensato, ponderado, etc. Vocês veem que são várias palavras que nós podemos dar significado a prudente. Ele coloca ali sensato. Lá na segunda parte, ele diz que o homem que construiu sobre a areia foi insensato. Ou seja, muitas vezes nós não temos a sensatez, não somos ponderados, não somos precavidos, nós não somos previdentes naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, no nosso agir, no nosso dia a dia. Nós temos, às vezes, essa dificuldade de parar, prestar atenção pela turbulência das coisas que acontecem conosco e termos cautela, termos paciência, sermos comedidos naquilo que vamos fazer ou que fazemos. Então nós temos que ser este homem prudente que preferiu, que optou por construir a sua casa sobre a rocha. Mas por que isso? Bom, o homem paz. Mahatma Gandhi, certa vez, disse que se fossem perdidos todos os textos sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por que ele disse isso? Porque nesse Sermão da Montanha, como nós dissemos, estão todos os códigos de conduta moral que o Cristo nos deixou. Seguindo este código, ou estes códigos, nós estaremos seguindo a Jesus, cumprindo aquilo que ele falou, aquele que ele determinou para nós. Nós estaremos levando nossa vida pelo caminho correto. Nosso livre-arbítrio aí está optando por isso. Caso optemos por outro, nós não estaremos sendo sensatos. Então Gandhi já havia dito isso para nós. Será que nós estamos coletando, angariando todos esses códigos de conduta que o Cristo nos deixou? Será que nós vamos deixar que esse Sermão da Montanha também se perca com o tempo? O simbolismo dessa parábola, o que ela traz? Parábola, Jesus falava por parábola por causa do povo da época, né? Ele usava muitas passagens, muitos acontecimentos do dia a dia. Ele usou muito sal, ele usou o peixe, o alimento, as plantas. Ele usou muitas coisas nessas parábolas para que o povo entendesse. Mas no fundo tinha um significado, tinha uma lição. E que logo mais à frente, como ele prometera sobre o Consolador prometido, nós entenderíamos isso. Mas o simbolismo que ela nos traz é que ela traz para a gente uma base sólida, como aquela rocha que ele edificou, que o primeiro homem edificou sua casa. Uma base bem firme, uma base, na segunda parte, maleável, que é aquela parte em que ela se perde, ela rui, que ela cai, porque não está firme, maleável. Vamos falar um pouquinho da casa material, né? Do lado material mesmo da questão. Toda casa material, para que a gente possa construir e seja uma casa sólida, termos um alicerce bem feito, nós precisamos remover esses óbices que estão ali próximos, aonde serão construídos as fundações dessa casa, o alicerce. Nós devemos eliminar as asperezas,
nós devemos utilizar bons materiais e é necessário muito esforço. Na passagem do videozinho, no segundo vídeo, o homenzinho está lá fazendo um esforço com uma vontade bem mínima. Para que a gente possa construir essa casa firme, não basta somente então o local, mas que a gente utilize esses materiais bons. É necessário o nosso esforço, a nossa dedicação. Mas preste atenção nessas frases. E se a gente levasse isso para o lado espiritual, para o lado da nossa vida do dia a dia? Também nós não temos que remover alguns óbices, algumas dificuldades do caminho? Sem as dificuldades nós aprendemos? Sem os óbices nós construiríamos uma casa bem feitinha, bem segura? Se a gente não eliminar as asperezas, pedras, alguns outros galhos, aquele alicerce ele pode estar comprometido. Se a gente usar um material de má qualidade, bem menos será essa casa, ela será uma casa bem consolidada. E a nossa casa espírita? Agora estamos falando da casa espírita material. Então nós falamos antes de uma casa qualquer, mas agora da casa espírita. Vamos trazer essa parábola para esses lados. Nossa casa, a casa espírita, e vamos traçar um paralelo para a gente entender que a parábola serve para cada momento da nossa vida, em qualquer coisa. A casa espírita é o nosso espaço. Nós estamos com uma saudade imensa das casas, das nossas casas, do nosso convívio, do nosso contato, do trabalho, o contato com os livros, com as cadeiras, com a limpeza, com os abraços, com a confraternização, com os palestrantes que vêm nos visitar, aqueles amigos que estão sempre ali conosco. Então é o nosso espaço. Esta casa espírita nos traz paz e reconforto. E ela renova nossas energias. Mas, e se esta casa espírita, a nossa casa espírita, ela não for bem construída? Se, como nos slides anteriores, nós deixássemos de fazer uma boa fundação, nós deixássemos sujeira, óbices pelo caminho, se nós não utilizássemos um material bom, como estaria a nossa casa hoje? Gelve hoje, com 2 andares, um telhado bonito, uma casa bonita. Como seria ela se não tivesse uma fundação lá atrás, nos seus fundadores, aqueles que idealizaram, que prepararam o terreno? Ou vocês acham que já estava tudo assim? Nós temos fotos, nós lembramos de um passado, de alguns anos, 20 anos atrás, o gelve só no tijolo praticamente, mas pelas fotos se vê os buracos, as fundações que foram feitas ali, para termos essa casa hoje que nos comporta, que nos abriga e que nos traz alento. Então tudo isso é necessário para que a nossa casa espírita seja uma casa que não vá ruir com o tempo. Estamos falando nesse momento da casa material. Pode ser que ela venha a ruir, sim, se não fossem utilizados esses materiais bons. Não é? Então, a casa espírita também ela precisa ser bem alicerçada. Os valores da casa espírita na rocha. A construção sólida traz segurança, como eu já disse. Sobre qual solidez nós devemos construir a nossa casa? Sobre Kardec. Agora, mas Edson, você acabou de falar sobre a casa material. Sim, mas e a casa espiritual? O mundo espiritual projeta aquela casa espírita, edifica no mundo espiritual, mas o dever e o trabalho de fazer com que ela suba as suas paredes físicas somos nós. Nós que devemos fazer isso. A tarefa é nossa. E nós já fomos imbuídos disso lá em cima, lá na nossa preparação reencarnatória. Nós já sabíamos que teríamos contato com aquela casa espírita, que teríamos contato com aquelas pessoas, mas tudo isso, a casa física, material, ela não seria nada se não tivéssemos uma solidez na construção da casa espiritual. A casa espiritual, ela está acima de qualquer parte material da nossa casa espírita. Porque se não tenhamos uma solidez
firme, concreta, disciplinada nos valores espirituais, morais, a casa espírita física pode ruir. Eu me lembro uma passagem que tem no livro Aconteceu na Casa Espírita, onde os dois dirigentes principais da casa, em sonho, eles são alertados sobre a ruptura daquela casa espírita. Então, para eles entenderem a espiritualidade, os mentores da casa, eles fizeram os dois entrarem em desdobramento, foram ao mundo espiritual, tiveram uma reunião com esses espíritos protetores da casa e que lá foram mostrados para eles tudo o que poderia acontecer e o que eles tinham que ser feito. Só que quando voltamos ao corpo físico, nós temos o véu do esquecimento, a bênção do esquecimento. E como lembrar então do sonho que eles tiveram? Como fazer com que eles se lembrassem de alguma coisa e que procurassem, tivessem um ímpeto de procurar entender o que estava se passando e se protegerem? O principal acontecimento, a principal lembrança que os dois tiveram iguais foram rachaduras nas paredes físicas da casa. Só que essas rachaduras, na verdade, elas representavam rachaduras no mundo espiritual. Que rachaduras eram essas? Ali na questão eram os trabalhadores que teriam problemas, e quem não leu o livro, procure ler então Aconteceu na Casa Espírita, que vai entender. E é justamente isso que devemos ter cuidado. Nós, principalmente os médiuns que hoje, com essa questão de palestras virtuais, muitos deixam a vaidade sobressair. Muitos gostam de aparecer na mídia, muitos gostam de fazer esse tipo de palestra, mas vão acabar esquecendo que o principal fator de uma casa espírita não é esse. É o trabalho lá dentro para o mundo espiritual, para o nosso progresso e para todos aqueles que vêm em busca de alento, de amor, de paz, de um consolo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, como entre nós aqui, encarnados. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A diferença fundamental entre a insensatez e a sabedoria. Qual seria essa diferença fundamental? A diferença está em ouvir sem realizar e, por outro lado, em realizar o que se ouviu. Peguei isso num texto de uma frase de um autor na internet, que eu fiquei sem entender no primeiro momento. Meu Deus, a diferença está em ouvir sem realizar e, por outro lado, realizarem o que se ouviu. Como é que a gente pode ver a diferença entre a insensatez e a sabedoria? Bom, na primeira questão, está em ouvir sem realizar. Ora, muitos de nós, a maioria, só quer ouvir uma palestra, só quer ir lá tomar um passe, só quer ir lá para talvez até a cantina. Tem muitos que são chamados de papa-passe. É aquele que chega 5 minutos ou até 1 minuto antes de terminar a palestra para já entrar na fila do passe. E olha que nós já vimos pessoas chegarem no momento final da palestra, quando o palestrante diz muito obrigado e que o dirigente começa então a encaminhar para os passes, ele nem espera, fura a fila e vai tomar um passe, achando que isso vai resolver todos os seus problemas. E muitos tomam um passe e saem até antes da prece final, nas casas que tem, é claro. Então, são aqueles que vêm à casa espírita, ouvem a palestra e, por outro lado, tem aqueles que, sem mesmo precisar ouvir, realizam. Então a diferença está aí. Muitos ouvem, mas não realizam aquilo que ouvem, que aprendem, que escutam. Em compensação, muitos também nem ouvem uma palestra, mas colocam em prática. Ou então, tudo aquilo que eles ouvem, colocam em prática, e tudo aquilo que eles prestam atenção ou que eles aprendem, procuram. Vejam bem, nós temos o nosso livre-arbítrio, como foi falado antes. Então, às vezes, nós optamos, simplesmente, por algum motivo,
optamos por outra coisa. Nós não somos perfeitos. Nós estamos nesse mundo ainda de provas e expiações, maravilhoso planeta, maravilhosa escola, mas nós ainda temos essa condição de errar. Mas não devemos, já errei, está errado. Não, procuramos acertar, mesmo do meio para o fim. Mesmo do meio para o fim, percebeu que está no erro, procura se resguardar, desviar e recomeçar. Quem ouve e questiona, aprende e realiza com disciplina. Tem um ponto e vírgula errado ali, tá? Seria uma vírgula. Quem ouve e questiona, aprende e realiza com disciplina. Palavrinha. Emmanuel já havia dito para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Como nós estamos colocando, como nós ainda somos indisciplinados para com as leis de Deus, para com os ensinamentos de Jesus, para com a codificação de Kardec. Vocês querem ver um errinho de disciplina nesses tempos em que estamos passando, vendo palestras via internet, via gravações ou ao vivo? Às vezes estamos vendo uma palestra fazendo o almoço, sentado conversando, às vezes até alguém vendo televisão, fazendo outro trabalho. E na casa espírita, nós assistimos palestra fazendo as coisas na cantina, ou andando para lá e para cá, conversando, fazendo alguma coisa? Não. Cada um ali sentadinho na sua cadeira, quem tem que sentar em outro setor senta, mas todos ouvem. Claro, sempre tem um ou outro, né, que levanta, faz alguma coisa, ou sai, ou vai embora, mas a maioria de nós está ali com uma certa disciplina sentado. Então nós temos que parar e verificar o que estamos fazendo. Estamos sentados para ver uma palestra como se fosse na casa espírita? Quando o palestrante faz a leitura inicial e a prece, nós estamos concentrados ouvindo essa prece? Fica a pergunta no ar. Então, quem ouve e questiona, aprende e realiza com disciplina. Será este um homem sábio. Então, será o homem prudente da casa. Vamos nos basear, então, no filmezinho de início. É um homem prudente. Por quê? Ele ouviu, aprendeu, quiçá questionou alguém, ele foi lá e realizou aquilo que ele aprendeu com disciplina. Como assim? Subiu, verificou se a pedra era bem firme, foi lá, construiu sua casa. Mas e o outro? Quem ouve e aprende, mas não realiza e não pratica, será um homem insensato. Aquele que preferiu ficar ali embaixo, talvez por preguiça de subir a pedra, estou me referindo ao filme, claro, né? Preguiça de subir a pedra, preguiça de fazer o esforço maior com aquele cesto de pedras para edificar sua casa. Então ele foi um homem insensato. Ele optou, é o livre-arbítrio de cada um, ele optou por aquilo ali, mas ele teve as intempéries do tempo, da vida, as intempéries que nos acontecem no dia a dia, as dificuldades, os tropeços, os obstáculos. Nós mesmos criamos, às vezes, os obstáculos. Aliás, na maioria das vezes, né, nós criamos esses obstáculos para a gente mesmo, com as nossas decisões, com as nossas opções. Os valores da casa espírita na areia. Nós vimos, então, a casa espírita bem firme na rocha, né? A construção maleável traz para a gente, de uma casa espírita, entre aspas, na areia, insegurança. O que seria essa construção não durável? O que seria? Nós já falamos lá atrás que a base segura de uma casa espírita é Kardec. Falta de estudo e disciplina. Então, vamos bater novamente na disciplina. Mas agora vem essa questão da falta do estudo. Nós vemos em todas as casas espíritas, todas elas, nós temos essa dificuldade de estudos. Numa casa espírita com 60, 40, 20 pessoas que frequentam normalmente, de hábito, a casa espírita, comparecem 5, 6.
Então, vou citar exemplo da nossa casa. Primeiro com a gente. Então, vamos lá. Estou frequentando o nosso lar e também ao Atmos. Nosso lar, em média, 50, no pico, né? 60 pessoas, 40 talvez. Nos estudos, por exemplo, o estudo que eu participo, às terças-feiras à noite, 12, 13 pessoas. No sábado vem mais porque antes da palestra, claro, vão chegando, vão assistindo, mesmo assim chegam às vezes no final do estudo. No Atmos, eu não tenho oportunidade, por causa do trabalho, de estudar, mas falando com a Maristela, a mesma coisa, 5 pessoas, 6 pessoas, às vezes vem 10, pouquíssimas pessoas estudam. E quando se trata então de um estudo edificante, um trabalho, as pessoas somem. Vamos fazer um mutirão da limpeza. Aí entra a disciplina. Ninguém quase aparece. Ninguém gosta de fazer uma disciplina, uma limpeza na casa, mas quer a casa limpa. Então, nós estamos nesta questão construindo a nossa casa na areia. É essa construção não durável, ela é maleável, ou seja, ela pode ruir a qualquer momento, porque nós estamos deixando de fazer o que a doutrina espírita nos mostra, o que Jesus nos ensinou. Nós não estamos fazendo aquilo que nós devíamos fazer. Quais materiais ruins que nós possamos utilizar na nossa casa espírita? Simples leitura das obras espíritas. E olha que eu estou colocando aqui simples leitura das obras espíritas. Por que simples? Porque leitura é uma coisa, estudar é totalmente diferente. Se eu ler para uma prova, por exemplo, do Enem, nem pensar em passar. Agora, se eu estudar mais ou menos, talvez consiga uma nota baixa e não passe. Se eu estudar com afinco, até posso conseguir passar. É difícil, mas vou passar. Mas eu estudei. Agora, quem só lê, não tem como. Então, a simples leitura das obras espíritas. Comecei bonzinho, mas vamos lá. Acreditar apenas pelo ouvir, entre aspas, dizer nas palestras. Esses tem muitos. E como tem? Eu ouvi um palestrante dizer que isso é isso, aquilo é aquilo. Mas nós não podemos fazer isso. Emmanuel disse para Chico certa vez que quando ele deixasse de seguir o Evangelho de Jesus, para que Chico deixasse, não escrevesse mais com ele. Então nós somos assim. Nós temos que ser assim também. Nós não podemos somente confiar naquilo que nós ouvimos, ou então querem ver um exemplo melhor? Internet. Quantas coisas nós temos na internet. Ótimo, excelente. Mas será que tudo que está ali na internet é real? Tudo que está ali está correto perante a doutrina espírita? Estou me referindo a isso. Perante a codificação da doutrina espírita? Perante as obras que Kardec nos deixou? Revista Espírita, o Pentateuco e outros livros? Será que nós estamos seguindo isso? Não, foi um palestrante lá não sei de onde que colocou. Não, foi alguém que colocou alguma coisa lá. Nossa, gente, a gente vê cada coisa nesses comentários da internet. A gente vê cada texto. Nós mesmos já caímos em erro porque fomos buscar algo na internet e não fomos buscar na codificação. Querem ver um exemplo primordial desta questão? Está nas mensagens que os Espíritos mandam. Teve uma época, uns anos atrás, foi Tim Maia quem mandou essa letra de música ou essa psicografia, foi não sei quem, sempre um espírito, elevado, sempre assim. Foi Dr. Bezerra de Menezes. Esse eu canso então de falar para as pessoas. Jesus, meu Deus, Dr. Bezerra de Menezes não está aí para escrever qualquer mensagem para nós. Ele vai trazer uma mensagem que seja bem edificante, que vai nos trazer alento, amor, compaixão, como é normal dele. Agora,
escreve qualquer coisa, Bezerra de Menezes. Escreve qualquer coisa, já apareceu até no Chico Xavier. Já apareceu, se eu não me engano, uma médium, que se diz médium mineira, que escreveu por Chico Xavier. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, nós não devemos apenas ouvir e sair praticando. Nós temos que estudar. Ouviu? Vai confirmar. Deixar-se levar por opiniões. Acho que não preciso mais comentar, né? Isso eu já até falei. Então, é a opinião de fulano, eu vou cumprir, vou fazer isso como se fosse o correto. Não. Não é uma opinião de alguém. Ele pode até estar certo. Mas nós temos que ir buscar se isso é verídico, se isso é fato real. Materiais ruins que utilizamos ainda. Falha na conduta moral. Tem uma passagem aqui de um irmão na internet que, me desculpem agora, eu não me lembro o nome, não está aqui comigo agora. Ele diz assim: a fortaleza moral que sustentará o nosso espírito é a força que conquistamos para lutar contra nossas imperfeições e desenvolver em nossa alma a virtude. Não só contra nossos defeitos devemos lutar, mas também devemos reagir contra o ambiente em que vivemos, o ambiente em que nos cerca. Porque, por vezes, nossos familiares podem ser atacados e podem se converter em instrumento das trevas e combaterem contra a nossa espiritualização e consequente elevação para Deus. Saber sobrepormos-nos a nós mesmos e dominar com mansidão evangélica a inferioridade dos que nos circundam, impedir que eles anulem nossos esforços e trabalhar para que eles se elevem espiritualmente, constitui a fortaleza moral ou a conduta moral que nós temos que ter. Com licença. Então, como ele disse ali, nós falhamos na nossa conduta moral, seja ela qual for. Nós não vamos entrar em pequenos detalhes, cada um se coloque nessa situação momentânea. A nossa conduta moral é o que ele fala ali. Às vezes, o mal está nos circundando ali próximo, dentro da nossa casa, em nós mesmos, ou num familiar nosso próximo, ou num amigo nosso, trabalho, as fofocas, o disse-me-disse, tudo isso é falha na conduta moral. Hoje em dia, então, como eu falei há pouco, as fake news, eu não gosto dessa palavra porque não gosto muito de falar em inglês, mas ou seja, as notícias falsas, vamos falar assim, né, elas trazem muitas coisas que nós podemos falhar na nossa conduta moral. Simples pensamento, algo que nós lemos ou que nós ouvimos, já estamos falhando. Afastamento de trabalhadores. Isso também faz com que seja um material ruim para alicerçar uma casa, espiritualmente falando. Esses afastamentos, exceto aqueles necessários por doença, por mudança ou até mesmo por trabalho, mas às vezes os afastamentos se dão por preguiça, desculpe estar sendo sincero, preguiça, ou por simplesmente falta de vontade de ir à casa espírita porque é de noite, ou porque está calor durante o dia, ou porque está frio, ou porque está chovendo, falta de vontade mesmo de ir, troca-se a ida à casa espírita, por exemplo, no caso do Gelvin, num sábado à noite como este, para ir numa festa. Que tal a gente conciliar ir à casa, fazer o nosso dever, tomar ali o nosso aprendizado, nosso passe, e depois nos dirigirmos ao aniversário? Edson, vou chegar tarde, quero pegar a festa desde o começo. Então, você não quer pegar a festa desde o começo, você quer comer um pouquinho mais, né? Então, a gente não pode pensar assim. Então, a gente tem que ter primeiro a nossa responsabilidade, nossa disciplina para com a casa. Estes afastamentos trazem grande prejuízo. Querem ver? A espiritualidade conta conosco, principalmente se eu for um passista, por exemplo, para dar o passe num irmão espiritual, da espiritualidade, ou um próprio
encarnado que está precisando muito e que vá lá. E talvez só eu tenha condições de doar um pouco mais do meu magnetismo do que outro passista para aquele irmão. Ele vai e eu não. E aí a dificuldade se sobrepõe. Continuando, gente, desculpe. Ausência de responsabilidades de trabalhadores. Bom, nesse caso, estou me dirigindo aos trabalhadores. Muitos daqueles que sentam nas cadeiras para nos ver numa palestra não querem trabalhar. Isso nós temos que respeitar, pois é o livre-arbítrio. Está deixando para fazer depois. Vai ter que vir resgatar isso e buscar de novo. E olha que pode não ter a bênção de estar na doutrina espírita. Pode não ter essa bênção. Então, você que assiste somente, pense bem nisso. Mas eu quero me dirigir aos trabalhadores. As responsabilidades de cada um. Eu tenho que fazer algo em casa hoje, não vai dar para vir nesse trabalho. Eu entrego a cesta básica, mas hoje não vai dar porque fulano vai me visitar. Que tal a gente combinar com esse fulano para visitar uma outra hora? Ou até mesmo convidá-lo para vir até a casa e fazer a entrega dessas bolsas. Gente, como é reconfortante ver aquelas pessoas com um sorriso aberto recebendo as suas bolsas ou outra coisa. Eu me lembro muito bem do trabalho que o Gelvi tinha até pouco tempo atrás, não sei se continua, das grávidas. Dona Marília começou isso há um tempo atrás. Que trabalho lindo, né, que a gente fazia lá, a Sandra, a Mônica, a Dona Marília e outras pessoas. Não vou citar todos porque eu posso esquecer também. Mas eu digo as que começaram com esse trabalho. Então é isso. Se a gente se ausentar naquele trabalho que a gente está com responsabilidade, esse nosso material é ruim para a casa espiritual. Transformar-se em pessoas de bem, de responsabilidade e demover obstáculos da incompreensão é a nossa casa íntima, a nossa casa espiritual. Ou seja, então agora eu estou entrando no meu íntimo, na minha casa espiritual, em mim. Então, para eu me transformar em pessoa de bem, uma pessoa responsável, uma pessoa que consiga remover ou demover os obstáculos da incompreensão com o próximo, eu estou começando a me transformar, a transformar a minha casa íntima, ou para muitos, como preferem, a reformulação íntima, a reforma íntima de cada um. Começando por aí, transformamos-nos em pessoas de bem. Sermos responsáveis, começarmos a retirar esses pequenos obstáculos, como disse lá no início, as asperezas, o lixo, né, para poder fundarmos, colocarmos a fundação da nossa casa íntima em lugar seguro. Se não for assim, nós não vamos conseguindo. Depois, nós ainda temos outras coisas, né, para essa edificação da casa íntima, a nossa casa espiritual. A edificação da paz doméstica e coletiva. Então, se eu vou na casa espírita, faço tudo isso, mas chego em casa e não faço, ou chego ali no meu trabalho, ali fora, no ônibus, sentado no ônibus, ou dirigindo meu automóvel, de nada adiantou. Vejam bem, é claro que nós não somos perfeitos e fatos ocorrem, coisas ocorrem. O que nós estamos querendo dizer é que nós temos que ir retirando os pequenos obstáculos. Bom, meus irmãos, me desculpe, mas eu tive um probleminha de falta de luz no nosso laptop aqui. Acho que a tomada não foi bem colocada e o laptop desligou por um momento, mas vamos reiniciar. Então a gente estava falando dessa edificação da paz doméstica e coletiva. A gente comentou sobre o ônibus, sobre o que nós fazemos, aprendemos na casa espírita e vamos para a rua ou vamos para casa e o nosso trabalho e não praticamos, deixamos isso para lá. Então, é isso, nós temos que colocar em prática esses aprendizados. Realização dos ideais fraternos. Nós já comentamos então há pouco tempo atrás sobre os ideais fraternos que nós temos nas casas espíritas, os trabalhos. Então a gente tem que se imbuir de fazer esse trabalho, de ir a campo, trabalhar, para que essa nossa reformulação íntima, através desse trabalho, ou desses trabalhos, possa, né, melhorar e que nós, nos melhorando, estamos ajudando ao próximo também. Serviços edificantes. É praticamente a mesma coisa. Se a gente não trabalhar em um serviço edificante, o que adianta? O que adianta eu construir uma casa
se ela não se edifica sobre uma base sólida. Ela não está ali simplesmente por estar. Então, é o que acontece com a gente. A gente às vezes está na casa espírita simplesmente por estar, para ouvir e depois responder um questionário do IBGE: eu sou espírita. Sou espírita. E às vezes, ainda para não, por receio de alguma coisa, nem diz que é espírita. Eu sou kardecista. Esse termo tem que acabar, né, gente? Acho que a gente já está numa madureza bem substancial para a gente dizer e conversar com alguém que venha nos rebater sobre o espiritismo. A gente já tem, quem estuda o que nós viemos dizendo até agora, tem confiança e capacidade de responder. Não, eu sou espírita, por isso, espiritismo é isso, e não aquilo outro. Mas isso é outro assunto. A nossa casa íntima ainda, a prática dos conhecimentos espirituais. De que me adianta, aprender todas essas lições, decorar o Pentateuco, decorar outros livros e não praticar esses conhecimentos? De nada adiantou. É nadar e morrer afogado na beira da praia. Discípulos sinceros do Evangelho enfrentam lutas íntimas e em família. Ora, isso é fato. Discípulos, nós praticamente todos somos. Estudamos o Evangelho, ou pelo menos estamos estudando, ou achamos que estamos estudando. Mas todos nós enfrentamos lutas íntimas. Eu aqui falando, você aí sentado me vendo. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos, os nossos erros, as nossas tomadas de decisões erradas, todos, intimamente, individualmente, ou em família, ou em conjunto de trabalho, num conjunto de amigos. Sempre nós enfrentamos lutas, e às vezes lutas árduas, problemas, dificuldades. São essas lutas, essas dificuldades, esses obstáculos, que são as asperezas lá do começo que nós falamos, quando vai fazer a fundação da casa. Se não forem essas lutas, as dificuldades, nós não vamos querer fazer uma base sólida. E se nós não tirarmos, não limparmos isso tudo, nós também não vamos fazer essa base sólida. Nós temos que perseverar. E os fracassos? Os fracassos, Como eles acontecem? Como esses fracassos estão ao nosso lado? Por que eles estão ali? O que acontece que nós geralmente fracassamos? Quando nós não observamos as lições do Evangelho. Quando nós estudamos, lemos e não observamos isso tudo para praticar, ou não praticamos. A simples falta de observância dessas lições, nós estamos fracassando. Entusiasmo sim, mas com prudência. Entusiasmo, não posso ser entusiasta? Pode, ele está dizendo ali, entusiasmo sim, mas com prudência. Por que isso? Porque às vezes a pessoa vem de uma outra denominação religiosa, se promete, se fala, se ensina outras coisas, e quando chega na doutrina espírita, vê o véu se abrir, a cortina se abre, e fica tudo mais claro, fica mais fácil, apesar de saber que quanto mais se aprende, mais se deve, ou mais se resgata, mas a pessoa se entusiasma com aquilo tudo. Nossa, está tudo aqui, por que eu não tinha visto isso antes? E se entusiasma e quer abraçar o mundo, os trabalhos, com os braços, pernas e tudo mais. Aí vai lá e se une, os dedos, segura, com aquele entusiasmo, de repente os dedos se soltam, os braços, as pernas, senta-se e só assiste palestra. Os trabalhos ficam, os estudos ficam. Isso é um fracasso. Nós vamos fracassar nisso, se não observarmos isso. Então, vamos ter entusiasmo sim, principalmente no início, mas vamos ter prudência. Vamos ter entusiasmo num trabalho novo? Vamos, ótimo, trabalho novo, excelente, cada vez melhorando mais. Mas se entusiasmar muito e não segurar as pontas, o trabalho para. Precipitação.
quantos e quantos se precipitam antes de fazer alguma coisa? Não meditam, não pensam. Jesus, esse Espírito maravilhoso, perfeito, meditou 40 dias. Foi lá, buscou o Senhor, buscou o Pai, para que ele pudesse fazer o seu trabalho crístico, a sua missão, para que ele veio. Governar o nosso planeta é fácil? Não, não é. Talvez por um espírito como ele, puríssimo, talvez seja. Mas olha o trabalho que nós damos para os espíritos e para Jesus. Quando nós tomamos por precipitação qualquer coisa que nós vamos fazer e fazemos errado. Então a precipitação geralmente não nos leva a algo bom. Temos que ter, mediação, sermos comedidos, sermos prudentes. Não vivenciar os ensinamentos. Mais uma vez, repetindo praticamente, não observar as lições do Evangelho. Duas questões fundamentais nessa questão da parábola da casa edificada sobre a rocha. Nós temos que ter em mente duas coisas principais para tirar dessa parábola. Primeiro, que é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Se nós não colocarmos em prática os ensinamentos dele, a casa não está sobre a rocha. E segundo, a sabedoria e a prudência em edificar o caráter. Ou então o nosso moral, a conduta moral. Nós falamos ali atrás. Se nós não temos essa sabedoria, essa prudência, nós não vamos edificar em rocha. Nós vamos edificar na areia. Então essas duas questões são fundamentais para a gente. Nós precisamos ter sempre isso em mente. Vamos estudar e praticar o que nós estudamos, que são os ensinamentos, mas nós temos que ter sabedoria e prudência para, em utilizar esta prática, na edificação do nosso caráter, da nossa reformulação íntima, da nossa conduta moral. As intempéries. Nós falamos sobre o fracasso, agora há pouco vamos falar sobre as intempéries. Que intempéries são essas na nossa vida? Já falamos lá atrás das casas, física, material, espiritual, vamos falar da gente. O que são essas intempéries no nosso dia a dia para a nossa vida? O que representam as chuvas, os ventos, as enchentes na parábola para nós? O que elas representam? As intempéries da vida, elas podem trazer duas coisas. Não deixar com que nós coloquemos a mensagem cristã em prática, ou seja, colocamos em prática o que nós aprendemos, estamos aprendendo, que seria uma sabedoria. Então, colocar a mensagem cristã em prática é uma sabedoria, mas se a gente não saber lidar com as intempéries, com as dificuldades, com os obstáculos, a gente não vai conseguir essa sabedoria, não vai conseguir colocar a mensagem cristã em prática. Em contrapartida, nós não colocando em prática essa mensagem cristã, ou não aceitando as provas e as expiações que nós temos que passar, nós seremos insensatos. Ou seja, aí então as intempéries, nós colocamos ali atrás, vão tomar conta. E aí a gente não vai conseguir ter essa sabedoria, nós não conseguiremos colocar em prática essa mensagem cristã, esse aprendizado. E nós vamos demorar bem mais para chegar a esse crescimento moral, a essa perfeição moral. Mas as intempéries que estão aí no dia a dia são muitas e elas estão aí para fazer com que caiamos em erro e sejamos insensatos. Construção do caráter. Nós vemos falando durante o decorrer do tempo, do estudo, sobre essa construção do caráter, Combate às imperfeições. O que seria isso? Combater as imperfeições. Isso é fácil, vou combater as minhas imperfeições. Tá, será que isso é tão fácil assim? E olha que nós temos muito mais imperfeições do que perfeições. Esse combate não significa que eu vá lá e extirpe uma imperfeição minha de uma vez. O combate, como nós aprendemos no meio militar que nós somos, o primeiro combate é aquele que vê o primeiro problema. Um incêndio. Quem vê a primeira chama, o primeiro início de incêndio dá o primeiro combate, depois chama os amigos.
chama o pessoal todo para ajudar naquele combate. Você que está vendo um incêndio começando na rua, num prédio, qual a primeira coisa? Bombeiro, liga para o bombeiro chega, tenta ajudar alguém, tenta fazer alguma coisa para auxiliar naquilo ali. É a mesma coisa. Nós devemos dar o primeiro combate a essas nossas imperfeições, seja elas quais forem, as nossas imperfeições morais, as nossas imperfeições da vida, do dia a dia, a cólera, a ira, tanta coisa, o ressentimento. Então nós temos que dar início agora. Não que nós vamos extirpar isso de uma vez. A vaidade, o orgulho, as dificuldades no trânsito, como nós dissemos agora há pouco. Então isso tudo a gente tem que combater. Mas para combater é iniciar. Iniciar agora, já. Ninguém está isento das tempestades. Bom, isso aí é fato. Né? Então, vocês, não estamos isentos das tempestades. Já falamos tanto nelas, os ventos, as chuvas lá nas casas, mas as dificuldades todas que nós temos no dia a dia. Jesus, para a gente encerrar, ao narrar esta parábola, ele nos diz que ambos os homens sofreram com a ação da tempestade. Então é isso que nós viemos tentando falar nessa conclusão. Todos os dois tiveram problemas. Mesmo aquele que edificou sobre a rocha, ele teve as intempéries. Não digamos aí só a intempérie do vento e da chuva que está ali na parábola, mas será que ele não teve dificuldade, por exemplo, de transportar a pedra naquele cesto? Ou os tijolos, como queiram? Ou os outros materiais? Será que quando ele foi cobrir com aquele tipo sapê que está no filmezinho, será que um pouco não caiu no rio, lá embaixo, na pedra? Será que ele não machucou um dedo? São as intempéries, são as dificuldades. Ele passou por isso. Aí depois de tudo pronto, ele e o outro lá embaixo também deve ter passado por essas e outras intempéries. Sofreram a ação do vento, da chuva, do rio. Mas aquele que construiu, perseverou na pedra ali, na rocha, ele ficou com a sua casinha intacta. Os ventos vieram de ímpeto, bateram a sua porta e nada aconteceu. Ela ficou ali íntegra. Mas já aquele que fez a casa na areia, a água subiu, a força da água levou, o vento empurrou, ruiu a casa. E a queda foi grande. É o que Jesus mostra na parábola. Então, o que ele quis mostrar é que todos nós temos as dificuldades, temos as intempéries, temos os obstáculos. Sim, todos nós temos. Mas cada um tem que passar pelo seu cada um. Agora, um passa melhor que o outro porque foi mais sensato e o outro foi mais insensato. Esse foi o mais prudente, tomou uma decisão melhor, mais acertada, devido ao seu livre-arbítrio, e o outro já não. Isso é normal no nosso dia a dia. Mas quando nós erramos numa decisão nossa, no nosso livre-arbítrio, nós temos que recomeçar a partir dali. Né? Vê o que acertou e começa dali, ou então, se não acertou nada, volta e refaz tudo. É assim que a gente tem que ver essa parábola de edificação da casa sobre a rocha. Edificar a nossa casa íntima. Por isso que eu deixei para o final essa reformulação íntima nossa, porque nós somos a casa. Esta casa que está aqui dentro, desse corpo físico. Eu espírito, sou essa fortaleza, essa casa que pode crescer, virar um castelo lindo, maravilhoso. Mas se ele não for assentado em base sólida, que é o Evangelho de Jesus e a nossa doutrina espírita, para nos auxiliar a colocar em prática esse Evangelho, esses ensinamentos, nossa casa ruirá, não chegaremos a um castelo bonito. Assim, meus irmãos, nós vamos concluindo dizendo que somente a construção prudente continuou firme. Por quê? Porque teve a sua base sólida. Então, espero ter contribuído com todos com este nosso pequeno trabalho. Agradecer à casa pelo convite, pela confiança. Espero não estar decepcionando a vocês. Posso ter tido alguns erros aqui no meio, me perdoem pela falta de energia no computador,
Vocês vão sentir uma diferençazinha quando passarmos a segunda parte, que eu tive que parar, mas o que fica é essa lição, para que a gente possa, como essa casa aí nessa rocha que estamos vendo, seja forte, seja firme, seja alicerçada na doutrina de luz, na doutrina de paz, que é o Espiritismo, e acima de tudo, nas lições do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Eu peço que vocês, agora na nossa prece de encerramento, possam fechar os seus olhos, aquiete seu coração, fiquem calmos. Se estiverem fazendo alguma coisa ao ouvir, parem e fechem os olhos, levem o seu pensamento, a sua visão para o salão do GELV, lá para o salão lá em cima, onde fazemos as palestras. Façamos de conta que estamos sentados naquelas cadeiras, com aquele ambiente harmonioso, aquela paz, aquele alívio, aquele ambiente gostoso que só a casa espírita pode nos fornecer. Nesses dias de dificuldade, nós precisamos disso. Levamos o nosso pensamento até lá, façamos a nossa prece, pois assim os espíritos podem estar conosco aqui, auxiliando e até dando-nos um passe à distância. E assim, Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, de amor e de bondade. Jesus, mestre amigo, queridos espíritos bondosos e amigos, nossos mentores e mentores da casa. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da noite, pelo trabalho, pelo estudo, pela doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, a todos esses espíritos de luz que nos conduzem, que nos intuem, para que possamos melhorar a cada dia. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades. Obrigado pela doutrina espírita. Obrigado pelas dificuldades que passamos, pelas doenças. Obrigado pela felicidade, pela alegria que temos a cada reencontro. Obrigado, Senhor. Abençoe o nosso planeta, o nosso país, o nosso estado, as cidades. Abençoe todas as casas espíritas, as religiões co-irmãs. Abençoe, Senhor, as nossas dificuldades e mesmo nessas doenças, que possamos ter o aprendizado que necessitamos. Abençoe, Senhor, os nossos governantes e todos aqueles que não puderam ver essa palestra nesse momento, mas que poderão vir a vê-la depois. Abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos vocês, muito obrigado pela atenção.